Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel. Maciel é o endereço geral. Se você quiser ir direto ao YouTube, é @Paulo Roberto Maciel. Maciel 7919. Vamos às leituras da Igreja Católica Apostólica Romana nas celebrações eucarísticas e da palavra. Liturgia referente ao dia 25 de abril de 2025, sexta-feira, oitava da Páscoa do Senhor Jesus, ano litúrgico C, com ênfase no Evangelho de São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui com esse lenço. No rito temos a missa própria com glória ao prefácio da Páscoa e outros. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 1 ao 12. Naqueles dias depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até ao dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder, ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 117 ou 118, 117 na Vulgata, 118 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1 ao 2, 4, 22 a 24, 25 a 27a, refrão 22. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Repitamos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam: eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine.
A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Repitamos: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Agora vamos ao Evangelho escrito por São João, apóstolo, capítulo 21, versículos do 1 ao 14. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram também: vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Vamos à reflexão do livro Igreja em Oração. A liturgia da palavra nos diz que Pedro e João, assim como os demais apóstolos, realizavam um anúncio que, humanamente falando, não teria muito alcance para a maioria dos judeus. Verdadeiramente, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Salmo 117, versículo 22. Isto é, a ressurreição de Jesus, inconcebível para as lideranças judaicas, e por isso rejeitada e combatida, tornou-se a causa da salvação para todos os que crerem em Jesus, morto pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Temos aqui a reflexão do livro Palavra e Vida 2013. Este relato, que está em João capítulo 21, versículos do 1 ao 14, é uma cópia de outra narrativa sobre a pesca milagrosa ocorrida na vida de Jesus. O fato de que, depois da ressurreição, os discípulos voltassem à sua antiga vida, fala do seu desânimo, da sua falta de fé. Novamente, a pesca durante toda a noite, contando só com a força dos pescadores, foi inútil. A presença de Jesus faz com que a pesca se multiplique. Ao terminar, Jesus lhes dá
de comer de novo a Eucaristia. Os discípulos o reconhecem. Novamente Jesus os tira de sua velha vida para uma nova, e os pescadores se transformam em verdadeiros apóstolos. Mais uma reflexão. 7 apóstolos decidem ir pescar de acordo com o livro Dia a Dia com o Evangelho. 7 é o número simbólico, na Bíblia e equivale à totalidade dos seguidores de Jesus. A pesca representa a missão. Tiberíades indica todos os povos. Nessa noite não pegam nada. Sem a presença e a palavra do ressuscitado, a missão fracassa. De madrugada volta a luz. A luz é Jesus, que com sua palavra passa aos pescadores a confiança e a promessa de sucesso. E assim acontece. A pesca de 153 grandes peixes, indicando que a missão atinge o mundo inteiro e produz abundantes frutos. Os 153 peixes representam os povos então conhecidos. Acabada a pesca maravilhosa, Jesus convida a comunidade a se alimentar. É a comunhão universal da humanidade com Jesus, comunhão que vai sustentar seus missionários pelos caminhos do mundo. Agora vamos aos santos do dia, porque os santos fizeram o que Jesus mandou. Eles foram pelo mundo evangelizando para salvar almas. Sem Cristo não há salvação, segundo a nossa profissão de fé, a profissão de fé dos católicos. Santo do dia 25 de abril, Aniano de Alexandria, que foi bispo, faleceu mais ou menos no ano 67. Foi sapateiro convertido por São Marcos Evangelista. Santo Aniano, hein? É Aniano. Ele foi seu sucessor na sede de Alexandria, sucessor de Marcos, no Egito, e a dirigiu durante 22 anos. Olha aí, sucessor de Marcos, um bispo lá em Alexandria, no Egito. Dirigiu essa diocese por 22 anos, hein? Santo Estevão de Antioquia, bispo e mártir, é santo do dia 25 de abril. Faleceu em 479 por defender a fé católica em Antioquia, na atual Turquia. Foi precipitado no rio Orontes, onde morreu afogado. Puxa vida, mártir da igreja que foi jogado num rio. Santo do dia 25 de abril, Santo Hermínio, abade e bispo, faleceu em 737. Sucedeu a Santos Maro no governo da abadia de Lobis, na Bélgica. Aplicou-se intensamente à oração e recebeu o espírito de profecia. É santa de 25 de abril, Franca de Piacenza, abadesa, faleceu em 1218, superiora do mosteiro cisterciense de Montellana, Itália. Santa Franca de Piacenza passava noites inteiras em oração. São Pedro de São José Betancourt é santo de 25 de abril. Foi um religioso e faleceu em 1667. Foi da Ordem Terceira Franciscana, que em Antigua, Guatemala, se dedicou a cuidar de órfãos, mendigos, doentes, jovens, abandonados, peregrinos e homens inválidos. São José Pia Marta, presbítero, é santo de 25 de abril. São João Pia Marta. João Pia Marta, então, né? Presbítero. Presbítero é o mesmo que padre. João Pia Marta faleceu em 1913. Fundou em Brescia, na Itália, o Instituto dos Pequenos Artesãos e a Congregação da Sagrada Família de Nazaré. Santo do dia 25 de abril,
São Marcos, evangelista e mártir, faleceu no século I. Discípulo de São Pedro, que o chama de meu filho, é o autor do segundo evangelho. Acompanhou São Paulo, apóstolo, e São Barnabé na viagem a Antioquia e na missão de Chipre. De acordo com o portal doutorplinio.com, o evangelista Marcos, sacerdote da tribo de Levi, foi, pelo batismo, filho do apóstolo Pedro, de quem era discípulo na palavra divina. Quando ele acompanhou o bem-aventurado Pedro a Roma, onde este pregava, os fiéis da cidade pediram-lhe que escrevesse o evangelho de forma a perpetuá-lo na memória de todos. Marcos pôs-se a escrever tudo o que ouvira do seu mestre, Pedro, que examinou o relato com cuidado e, vendo que era pleno de verdade, aprovou e julgou-o digno de ser recebido por todos os fiéis. Foi enviado por Pedro a Alexandria para pregar a palavra de Deus. Logo depois de entrar na cidade, conforme relato de Filon, judeu muito eloquente, juntou-se uma multidão unida pela fé. Pedro Damiano diz que tão grande foi a sua influência em Alexandria que todos os que acorriam para serem instruídos nos rudimentos da fé logo estavam praticando a continência e todo gênero de boas obras, parecendo uma comunidade de monges. E acrescenta que, após a morte, o corpo dele foi levado de volta para a Itália, a fim de que a terra na qual escrever o evangelho tivesse a honra de possuir seus sagrados despojos. Feliz Alexandria, que foi banhada por seu sangue glorioso. Feliz Itália, por possuir o tesouro de seu corpo. A morte de Marcos aconteceu assim. Os sacerdotes dos templos, no dia da Páscoa, quando ele celebrava uma missa, entraram na igreja, amarraram-lhe uma corda no pescoço e arrastaram-no pela cidade. Sua carne e seu sangue espalharam-se pelo chão. Em seguida foi colocado numa prisão onde um anjo o consolou, e o próprio Senhor Jesus Cristo dignou-se a visitá-lo, dizendo para confortá-lo: a paz esteja contigo. Nada temas, pois estou aqui para levar-te comigo. Pela manhã, puseram outra vez uma corda no seu pescoço e o arrastaram de novo. E Marcos dava graças a Deus, dizendo: entrego o meu espírito em tuas mãos. E pronunciando estas palavras, expirou. O portal do Vaticano diz sobre o evangelista Marcos, nascido em uma família judaica opulenta, que sabe-se o que dizem os Atos dos Apóstolos e algumas cartas de São Pedro e São Paulo. Ele não foi discípulo do Senhor, não obstante alguns estudiosos o identifiquem como rapaz, filho da viúva Maria, que, coberto com um lençol, seguiu a Jesus, depois de sua prisão no Horto das Oliveiras. Colaborou com o apóstolo São Paulo, que conheceu em Jerusalém, com o qual foi a Chipre e depois a Roma. No ano 66, São Paulo escreveu a Timóteo da prisão romana, dizendo: procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode ajudar-me no ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Não se sabe se Marcos chegou a tempo a Roma para presenciar ao martírio de Paulo, mas na capital do império pôs-se a serviço de Pedro. A Basílica Romana de São Marcos testemunha a sua presença, pois foi construída sobre o lugar onde o evangelista viveu. Pedro citou várias vezes o nome de Marcos em seus escritos. Na sua primeira carta, por exemplo, lemos: a comunidade que vive em Babilônia, que corresponde a Roma aqui, manda saudações. Marcos, meu filho, também. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Nos Atos dos Apóstolos, após a libertação milagrosa de Pedro da prisão, está escrito: Pedro então refletiu e foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitos se haviam reunido para rezar. Atos 12, versículo 12. Depois da morte do príncipe dos apóstolos, não se tem mais notícias de Marcos. Uma antiga tradição diz que
Ele foi evangelizar no Egito, onde fundou a igreja de Alexandria. Outra narra que, antes de chegar ao Egito, esteve em Aquileia para reconfirmar a evangelização no nordeste do império. Ali converteu Hermágoras, que se tornou o primeiro bispo da cidade. Ao deixar Aquileia, parece que Marcos ancorou por causa de uma tempestade nas ilhas Rialtenses, núcleo original da futura cidade de Veneza. Morreu provavelmente entre os anos de 68 e 72. Entre esses anos, 68 e 72. Foi mártir em Alexandria, no Egito. Assim escrevem os Atos de Marcos no IV século. No dia 24 de abril, os pagãos o arrastaram pelas ruas de Alexandria, amarrado com uma corda no pescoço. Jogado na prisão, foi confortado por um anjo, mas no dia seguinte, sofrendo atrozes suplícios, morreu. Seu corpo devia ser queimado, mas salvo pelos fiéis, foi sepultado numa gruta. Dali, no século V, foi transladado para uma igreja. No ano 828, 2 mercantes venezianos teriam levado o corpo, ameaçado pelos árabes, para a cidade de Veneza, onde ainda hoje descansa, na basílica a ele dedicada. Algumas de suas relíquias são conservadas também no Cairo, Egito, na Catedral de São Marcos, sede do patriarca copta ortodoxo Tawadros II. Marcos foi considerado o estenógrafo de Pedro e seu evangelho foi escrito entre os anos 50 e 60. Segundo a tradição, ele transcreveu a pregação e as catequeses de Pedro, dirigidas, sobretudo, aos primeiros cristãos de Roma. A língua era o grego, a mais falada naqueles tempos. São Marcos é padroeiro dos tabeliães, escrivães, vidraceiros e óticos. É venerado como santo por várias igrejas cristãs, como a católica, a ortodoxa e a copta, que o considera seu patriarca. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus providenciará. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer dessas respostas devemos acatar. Afinal, estamos lidando com o Criador do universo, nosso Pai Celestial. Deus é onisciente, sabe tudo. Até na terra, nosso pai nos dá um não. Na terra, nosso pai físico, quando vê que é o melhor para o filho. Imagine Deus, né? Que é perfeito, que é o nosso tudo, que é onipresente, onipotente, além de onisciente. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os das comunidades evangélicas ou protestantes. Eles pronunciam Maranata, nós católicos falamos Maranatá, mas o significado é o mesmo: vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Quem for batizado, quem se arrepender de seus pecados, não morrer em pecado grave, e quem acreditar em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, ele é a segunda pessoa desse mistério do Deus uno e trino. Deus único com 3 pessoas: Pai, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo, Ruach HaKodesh. É como se fosse um ramo com 3 folhinhas por cima. Tenha isso em mente para nos encontrarmos no juízo final, na parousia, no retorno definitivo de Jesus. Aí teremos corpos com novas propriedades corpos semelhantes ao de Jesus ressuscitado quando entrou no cenáculo atravessando as paredes, comeu,
mesmo assim bebeu, sem problema algum. É um corpo que não está movido, não está sujeito a esse tempo e espaço como conhecemos aqui. É o Kairos, o tempo de Deus. Algo inenarrável, inexpressável, indizível, inexprimível, inefável. São Paulo já disse que o sofrimento de agora, a tribulação de agora, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Teremos a vida definitiva, perpétua, eterna, por todos os séculos dos séculos. Vamos viver para sempre, com felicidade em plenitude. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus, acesse @PauloRobertoMaciel.